Jesus, para muitos, só mais um personagem religioso, para outros, um profeta legal, um cara que falava de amor, mas e se ele não fosse só isso? E se Jesus for exatamente o que ele dizia ser? Deus, sim, o próprio Deus, em carne, pisando no mesmo chão que a gente, sangrando, chorando, sentindo fome. Mas, ainda assim, sendo eterno, soberano e onipotente. No Evangelho de João, que é um dos livros da Bíblia, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João começa o Evangelho já com um soco na cara da lógica. Jesus não começou em Belém. Ele sempre existiu. Antes da criação, antes do tempo, ele já era. E agora no verso 14: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus não ficou longe, ele veio. Ele se colocou no meio da bagunça, ele entrou na sujeira, no caos, no suor da humanidade. Não enviou um anjo, não mandou um representante, ele mesmo veio. E por quê? Para te salvar. Sim, você mesmo. Mesmo com tudo que você já fez. Mesmo com tudo que ninguém vê. No livro de Romanos, que é um dos livros da Bíblia, capítulo 5, versículo 8, está escrito assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pensa nisso. Ele morreu sabendo de tudo. Ele morreu vendo seus pecados. Ele morreu por você, antes mesmo de você pensar nele. Mas muita gente quer um Jesus inofensivo, um Jesus que abençoa, mas não confronta, um Jesus que cura, mas não exige arrependimento, um Jesus de rede social, com frases de efeito e sem cruz. Só que esse Jesus não existe. O verdadeiro Jesus é Rei, é Senhor, é Juiz, é Salvador. Ele salva, mas antes, ele chama ao arrependimento. No livro de Mateus, que é um dos livros da Bíblia, capítulo 4, versículo 17, está escrito assim: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse foi o primeiro sermão de Jesus. Não foi seja você mesmo. Foi mude. Mude de rota, mude de vida, mude de coração. E o preço disso? A cruz. A cruz não é só um símbolo bonito pendurado no pescoço. É um instrumento de execução. Jesus foi torturado, rasgado, humilhado, e tudo isso voluntariamente. No Evangelho de João, capítulo 10, verso 18, está escrito assim: Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Você entende o peso disso? Jesus não foi vencido, ele se entregou, ele se deixou ser crucificado para que você tivesse vida. E por que ele fez isso? Porque você precisava. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, está escrito assim: Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todo mundo falhou. Não importa o quanto você tente, você nunca vai ser bom o suficiente por conta própria. Mas aqui entra algo que muda tudo: a graça de Deus. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já parou para pensar no que isso significa? O justo morreu pelos injustos. O santo levou o pecado dos ímpios. O Criador foi crucificado pela criatura. É como se um juiz sentenciasse um criminoso à morte e depois entrasse no lugar dele na cadeira elétrica. Isso não é justiça, é graça. E essa graça exige uma resposta. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31,
está escrito assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Não é sobre ser religioso, não é sobre fazer o bem, é sobre se render ao único que pode te salvar. A boa notícia? No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, está escrito assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus não é só Salvador, Ele é Senhor. E aqui muita gente trava. Aceitar Jesus como Salvador é fácil, mas como Senhor, como alguém que manda, que governa, que diz o que é certo e errado, a maioria quer Jesus como empregado espiritual, não como rei. Quer bênção, mas não quer obediência. Quer céu, mas não quer renúncia. Mas Jesus deixou claro, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24, está escrito assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é sobre sua vontade, é sobre a dele. E quem ele é, afinal? No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, está escrito assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse, eu conheço o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse, vou te ensinar a verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Ele não disse, vou te mostrar como viver. Ele disse, eu sou a vida. Isso é exclusividade. Não há outro. Não tem plano B. Não tem atalho. Ou é por Jesus, ou não é. E a ressurreição? Aqui está o ponto final. A assinatura de Deus na história. No livro de 1 Coríntios, que é um dos livros da Bíblia, capítulo 15, versículo 4, está escrito assim: mas ao terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras. A morte não conseguiu segurar Jesus. O inferno não pôde vencê-lo. O túmulo está vazio. Ele está vivo. Hoje, agora. Isso muda tudo. Porque se ele está vivo, então ele reina. E se ele reina, a única resposta correta é se render. Agora a parte mais real. Você pode passar a vida ignorando isso. Pode viver do seu jeito. Buscar seus prazeres, seu conforto, seu ego. Mas um dia, você vai encontrá-lo. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11, está escrito assim: por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo o joelho vai se dobrar, quer você queira ou não. Conclusão: Jesus não é um acessório espiritual, ele é o centro de tudo. Não é só um bom exemplo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, está escrito assim: ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. No livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, está escrito assim: ele é o Alfa e o Ômega, o leão e o cordeiro, o Deus que desceu e vai voltar. Então eu te pergunto agora, você realmente conhece esse Jesus? Ou só conhece a versão filtrada que te ensinaram? Porque se Jesus é quem ele diz ser, então nada mais importa. Se essa mensagem falou com você, se você quer conhecer mais sobre Jesus, sobre a fé e sobre a verdade que liberta, se inscreve aqui no canal. Ativa o sino para não perder os próximos vídeos e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque se Jesus é quem ele diz ser, nada mais importa.